Olá, bom dia para você que nos acompanha pela programação da Band Amazonas na manhã desta quarta-feira, 15 de janeiro de 2020. Hoje vamos falar de saúde. Você que sente aquela palpitação no peito, seja acelerado ou lento, o nome desse problema é arritmia e taquicardia. Mas qual a diferença disso tudo? O especialista vai explicar para a gente aqui nos estúdios da Band Amazonas. Lembrando que você pode participar conosco através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. É só você digitar Band Amazonas para você ficar sabendo das notícias e bastidores aqui também. Tem inclusive o nosso WhatsApp, anota aí 99205-1478, 99205-1478. E a gente já começa essa primeira edição falando do número dos casos de malária aqui no Amazonas, que reduziu 14% no ano passado. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, essa foi a maior redução já identificada. 98% dos casos de malária do Brasil estão nos estados do norte do país, 39% no Amazonas. Só em 2019 foram registrados 63.361 casos da doença. E apesar da redução de 14% em relação a 2018, autoridades continuam com o trabalho de prevenção em todos os municípios do estado. Lembramos que a maior parte dos casos de malária é transmitido por Vivax, Plasmodium Vivax aqui no estado. Então nós temos uma meta, que é a Agenda 2030, 2020 a 2030, de eliminar a malária transmitida por falcíparo aqui na América Latina, na América do Sul. E o Brasil é um dos principais será um dos principais responsáveis nessa pactuação. A região da Calha do Alto Rio Negro ainda preocupa as autoridades. Municípios como Barcelos, São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro somam 40% do número de casos de malária de todo o estado. Registro, apesar de toda essa redução, tiveram uma redução importante, mais de 50%, mas ainda são responsáveis por 40% da malária registrada no Amazonas. E aí a gente inclui a capital Manaus, que também apontam números relacionados à redução. Então, assim, isso é um esforço que tem sido feito. O trabalho de combate à malária tem que envolver toda a rede de saúde, todos os profissionais de saúde. Ano passado, foram distribuídos 125.750 mosquiteiros impregnados para moradores de 49 municípios considerados prioritários e mais de 1,5 milhão de medicamentos também foram distribuídos em todo o estado. Dentre as estratégias de controle, nós estamos capacitando em parceria com outras instituições, a Fiocruz, o INPA, capacitando mais de 5.000 profissionais que atuam diretamente no território, que são os agentes comunitários de saúde, que também é associado ao trabalho dos agentes de combate a endemias. Em todo o Brasil, 40 cidades são responsáveis por 80% dos casos da doença. Desses, 16 estão no Amazonas. A malária é uma doença infecciosa febril aguda, causada por protozoários transmitidos pela fêmea infectada do mosquito Anófelis. O governo federal oficializou o reajuste de 4,48% para aposentados e beneficiários do INSS que recebem acima de um salário mínimo. Com essa oficialização do reajuste, o teto dos benefícios do INSS passa de R$ 5.839,45 para R$ 6.101,06 a partir agora de janeiro de 2020. Pela legislação federal, o índice de reajuste do benefício de aposentados e pensionistas que recebem valor superior ao do salário mínimo é definido pela variação do INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor do ano anterior. A portaria diz que a partir de 1º de janeiro de 2020, o salário de benefício e o salário de contribuição não poderão ser inferiores a R$ 1.039 nem superiores a R$ 6.101,06. Agora a gente troca de assunto, olha só. Saiba que um desbalanço no ritmo do coração pode ser causa de arritmia e taquicardia, além de existir alguns fatores considerados de risco. Mas assim, algumas pessoas ainda têm dúvidas, né? Assim, quais são as diferenças entre arritmia cardíaca e taquicardia? Justamente, vamos aqui, Barãozinho, conversar com o nosso cardiologista, especialista que está aqui no estúdio da Band Amazonas, justamente para tirar todas essas nossas dúvidas. Inclusive, você que tem dúvida aí em casa, pode enviar para o nosso WhatsApp, tá bom? O número é o 99205-1478. A gente dá bom dia aqui para o nosso doutor cardiologista, doutor Bernardo. Bom dia, seja muito bem-vindo
ao Band Cidade, primeira edição, mais uma vez, né? Doutor, inicialmente explica aqui pra gente qual é a diferença, porque algumas pessoas assim, ai, tô sentindo uma palpitação aqui no meu peito, é só eu ter raiva, é só eu ficar preocupada, mas assim, qual a diferença, né, da arritmia para ataque cardíaco? Bom, a frequência cardíaca normal do coração é de até 100 batimentos por minuto, correto? Existem situações que de forma natural o coração acelera, passando de 100 batimentos por minuto. Por exemplo, exercício físico, um susto, medo, ansiedade. Essas situações que o coração acelera, mas de forma rítmica, de forma organizada, certo, a gente chama de taquicardia. Entretanto, quando ocorre alguma doença no coração, em que esses batimentos sobem de forma irregular, de forma descompassada, de forma arrítmica, a gente chama de taquiarritmia ou arritmia cardíaca, né? Então, em suma, a taquicardia, a gente está falando de algo fisiológico, natural, e a arritmia, a gente está falando de doença. Uhum. Agora, qual é o ritmo cardíaco adequado, doutor? Como é que a gente sabe? Como é que é possível verificar isso? Na verdade, para a gente poder afirmar que uma frequência cardíaca aumentada é uma taquicardia ou uma taquiarritmia, tá? É só pelo eletrocardiograma, certo, ou por outros exames, tipo o Holter, por exemplo. Entretanto, há alguns sinais que podem sugerir para nós, cardiologistas, se é uma taquicardia ou taquiarritmia. A taquicardia, que é a fisiológica, natural, ela não costuma trazer sintomas tão importantes. O paciente pode sentir uma palpitação no peito, pode sentir o coração acelerado. Dá falta de ar, doutor, ou não? Pode dar um pouco de falta de ar ou não. Muitas vezes está relacionado a fatores que o próprio paciente sabe identificar. Estou passando uma raiva, tomei um susto, estou ansioso por uma prova, estou com medo, fiz um exercício físico, né? Agora, as arritmias cardíacas costumam trazer com ela, podem trazer com ela outros sintomas. Como, por exemplo? Que denotam maior gravidade. Por exemplo, o paciente está sem nenhum fator desencadeador, começa a sentir uma palpitação mesmo estando parado. Ou seja, do nada a pessoa está em repouso, que eu falo ali, tranquila, aí do nada sente... Isso, já começa a sentir. Junto da palpitação, pode sentir sensação de desmaio, pode sentir dor no peito, pode sentir falta de ar importante, a pressão pode abaixar, o paciente pode ficar pálido, pode ficar com aquele suor frio. Então, esses são sinais de maior gravidade. Então, quando a gente está falando disso, quando o paciente tem uma palpitação associada a algum desses sinais e sintomas, a probabilidade de ser uma arritmia cardíaca aumenta bastante. E doutor, assim, e o que fazer em situações como essas, né? Uma pessoa está sofrendo ali de arritmia, o que pode ser feito para ajudar? Pronto atendimento, tá? Porque a primeira coisa que a gente precisa saber é se é uma taquicardia ou se é uma taquiarritmia. Então, ir para o pronto atendimento e fazer um eletrocardiograma no momento da palpitação é de suma importância, né? Porque de acordo com esse eletrocardiograma, o cardiologista vai estabelecer, isso aqui é uma taquicardia, seu coração está acelerado de maneira organizada, nós vamos pensar por que ele está acelerado desse jeito, se o indivíduo está passando por algum momento psicológico, se o indivíduo fez uso e abuso de alguma substância. E quando eu falo isso, não é só substância ilícita, não. Droga, por exemplo, cocaína, obviamente, aumenta. Sim. Mas substâncias que estão disponíveis no dia a dia, que são lícitas e as pessoas esquecem. Excesso de café, remédios para emagrecer, termogênicos, energéticos, bebida alcoólica. Isso tudo faz o coração acelerar. Então, o cardiologista identifica. Ou não, lá na emergência, o cardiologista vê, realmente é uma arritmia cardíaca, que também pode ser desencadeada por esses outros itens que eu falei, mas na hora que ele avaliar o eletrocardiograma, ele vai ver um ritmo desorganizado. Então, além de ser uma taquicardia, ele vai dizer que é uma taquiarritmia cardíaca. Então, assim, se a gente for colocar na escala, por exemplo, taquicardia é mais
não vou colocar simples, mas é menos grave do que a arritmia? Certamente. A taquicardia, ela não costuma ser causa, ela costuma ser consequência. Ah, sim. Então, você tem algum problema de base, uma febre, uma atividade física, um medo, uma ingestão de alguma dessas substâncias que eu falei, o coração acelera, né, de forma organizada. Agora, a arritmia costuma ser a causa dos sintomas. Então, eu tenho um problema no meu coração que faz o ritmo acelerar de forma descompassada e, certamente, além de ser mais grave, vão me acarretar sintomas mais importantes. Quem é que pode ter arritmia, doutor? São as pessoas com mais peso, são as pessoas mais velhas ou são as pessoas mais novas? Quem é que pode sofrer? Aí vem um dos problemas, né? Que não tem um grupo predileto. Óbvio que indivíduos que têm fatores de risco cardiovascular conhecidos têm uma chance aumentada de desenvolver arritmia cardíaca. Por exemplo, quem é hipertenso, quem tem pressão alta mal controlada durante muitos anos, quem é sedentário, obeso, tabagista, abuso de álcool, abuso de termogênico, remédio para emagrecer, energético, isso tudo. Certo. Quem é muito estressado, muito ansioso, é um grupo de risco. Mas não quer dizer que o indivíduo jovem, sem fatores de risco, que faz tudo certinho, não pode ter arritmia cardíaca. Né? Até porque boa parte dessas arritmias são doenças que o indivíduo, inclusive, já nasce com ela. Olha só. Agora, sim, tem como controlar a arritmia, né, doutor? Sim, sim. Como é que é? É com remédio, tranquilizante, como é que é? Bom, se a gente está falando de uma taquicardia, aquela fisiológica, que ela é consequência, a gente tem que agir na causa. Doutor, olha só, eu já tive taquicardia na minha gravidez e vou dizer assim, que é uma palpitação no coração que a gente sente que assim, me incomodava, dava falta de ar. Eu fui no cardiologista e falei, doutor, pelo amor de Deus, eu vou morrer. Mas assim, porque a gente sente realmente o coração batendo forte ali. A arritmia, o batimento, ele é mais acelerado? Não? O que mais diferencia a arritmia da taquicardia não é somente a frequência cardíaca, mas o ritmo. Na taquicardia, o coração está acelerado de maneira compassada. Na arritmia, ele está acelerado, às vezes até mais acelerado, mas de forma descompassada, de forma arrítmica. Quando a gente está falando de uma taquicardia, dessa que você mesmo falou, menos perigosa, vamos dizer assim, a gente tem que preocupar com a causa de base. O que está causando essa taquicardia? É o uso de alguma medicação? É algum componente psicológico? É febre? É problema da tireoide? E aí a gente vai e age na causa, não na consequência, na causa da taquicardia. Agora, se a gente está falando de taquiarritmia, aí sim, a gente identifica que taquiarritmia é essa. A notícia boa é que a maioria das arritmias cardíacas são benignas e são muito bem controladas com medicação. Alguns casos específicos, a gente lança mão de procedimentos invasivos, né? E naquelas arritmias malignas, aquelas que a gente identifica que tem risco de evoluir para a morte súbita, existem até dispositivos que podem ser implantados no coração do paciente. Olha só. Agora, doutor, o que é a morte súbita? A morte súbita é definida como aquela morte que ocorre de maneira inesperada até 24 horas depois do paciente ter o primeiro sintoma. Por exemplo, o sujeito está conversando, igual a gente está aqui agora, tem um mal súbito e morre. Ponto, claro, isso é morte súbita. Mas o sujeito está em casa, está tranquilo, embora já tenha algum problema cardíaco, mas naquele momento ele está estável. Sim. Ele teve um infarto alguns anos atrás, colocou um stent, seja lá o que for. Mas naquele momento ele está instável, ele passa mal e morre no intervalo de até 24 horas depois disso. Ainda também é considerado uma morte súbita cardíaca. Tá? Então não é só aquela que o indivíduo está conversando e cai de uma vez. A arritmia provoca a morte súbita? É uma das principais causas. Para não dizer, de todas as mortes súbitas cardíacas, a principal causa é o infarto, né? Corresponde a cerca de 60% a 70% das mortes súbitas.
O restante são, invariavelmente, arritmias cardíacas. Olha só. Agora, doutor, explica pra gente o que é a fibrilação atrial. Antes de o senhor responder, eu lembro você que você pode enviar as perguntas pra gente, tá bom? Nosso WhatsApp é o 992051478. Aproveita que está com dúvida, aproveita a oportunidade aqui para você ter a sua dúvida esclarecida, enfim, 992051478 é justamente esse número que aparece aí na tela. Então, o que é, doutor? Fibrilação atrial. Tá. Por exemplo, a fibrilação atrial é uma arritmia, tá? É inclusive a mais comum no nosso meio. É uma arritmia benigna, ela por si só dificilmente desencadeia risco de morte súbita, por exemplo, mas ela tem um grande risco de causar derrame, AVC. Então, é extremamente prevalente no nosso meio. Um dos grandes fatores de risco para ela é a pressão alta não controlada, né? E o detalhe é que no início, quando a fibrilação atrial surge, o paciente tem palpitação, mas com o passar dos meses, até dos anos, esses sintomas vão acabando e muitas vezes a gente faz o diagnóstico de fibrilação atrial totalmente ao acaso, no consultório, fazendo o exame físico no paciente ou o eletrocardiograma. E o paciente não sente absolutamente nada. Nossa, que situação. Agora, e o marca-passo, o que é? Bom, o marca-passo é um dispositivo utilizado, mas não para as taquiarritmias, é ao contrário, para as bradiarritmias, naquelas situações em que o coração, ao invés de acelerar muito, ele diminui muito os batimentos. E ao diminuir os batimentos, ele vai funcionar menos, vai faltar sangue para o corpo todo. Isso vai desencadear uma série de sintomas que também podem ser desmaios, fraqueza, falta de ar, dor no peito. E aí, ao invés da gente verificar uma frequência cardíaca muito alta, um coração muito disparado, a gente vai ver o contrário, o coração com os batimentos muito baixos. Nesses casos, precisa colocar esse dispositivo, que é um mini computador, na verdade, fica debaixo da pele, com 2 cabos que ficam ligados ao coração e ele fica liberando a carga elétrica para o coração funcionar. O coração é uma bomba mecânica, mas movido por um estímulo elétrico. O marca-passo fica liberando esse estímulo de forma compassada e organizada, marcando o passo. Então, por isso ele fica... por isso ele é chamado marca-passo. Legal, doutor, eu vou pedir uma pausa aqui na nossa entrevista, lembrando que daqui a pouquinho o doutor volta para esclarecer as suas dúvidas, tá? É o momento agora que a produção pega as perguntas, coloca aqui pra gente, a gente passa pro doutor e o doutor responde. Mas antes disso, doutor, a gente vai conferir a previsão dos astros. Qual é o seu signo? Câncer. Olha só, câncer, a gente tem a previsão do câncer, mas a gente começa para você que é ariano. Olha, fase de sucesso e realizações, sobretudo na carreira. Então, arregace as mangas e corra atrás, tá bom? Fará boas parcerias à tarde. A2, união firme e forte. Sonhem juntos. Números da sorte, 93, 30 e 12. Laranja é a tua cor para hoje. Para você de touro, se você quer crescer na vida, siga o exemplo de pessoas bem-sucedidas, tá bom? Controle o estresse, boa sintonia com amigos. Pode até pintar um clima de romance com alguém da turma. Números da sorte, 31, 4 e 94. A cor cinza. Para você de Gêmeos, à tarde a lua vai reforçar a sua criatividade e vai trazer mais sorte para encarar qualquer desafio. Seu charme vai atrair muitos admiradores na paquera e pode até iniciar um romance. Números da sorte, 86, 14 e 50, cor amarelo. Agora sim, o signo do nosso convidado de hoje, Câncer. À tarde, é provável que se preocupe com assuntos de casa, tá bom? Use sua experiência para lidar com qualquer questão. Sintonia de corpo e alma com seu bem, ideal para planejar o futuro. Números da sorte, 24, 6 e 96, a cor azul claro. E o Band Cidade, primeira edição, vai para o intervalo. Na volta, a gente continua a conversar com o nosso cardiologista, Dr. Bernardo, que vai explicar todas as diferenças aqui, que na verdade já explicou. Agora ele vai responder a pergunta sua daí de casa, que está mandando aqui para a gente, tá bom? A gente volta já já.
Band Cidade, primeira edição de volta aqui na tela da Band Amazonas, e o tema de hoje é taquicardia e arritmia. O Dr. Bernardo está aqui com a gente, cardiologista, para explicar tudinho para a gente, para tirar as dúvidas. No bloco anterior, nós pedíamos a sua participação e agora chegou o momento dele responder as perguntas, tá certo, doutor? Perfeito. Então vamos lá. A gente já coloca a primeira pergunta aqui na tela, pode ser, Flavinha? Olha só. Bom dia, essa é a Sônia. Bom dia, Sônia. Olha só, minha mãe tem 73 anos e no eletrocardiograma deu bigeminismo ventricular. É necessário fazer cateterismo? Boa pergunta, hein? Bom, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Certo. Tá? Vamos por parte. O eletrocardiograma é um exame que vê a parte elétrica do coração, correto? Bigerminismo ventricular, por si só, ainda mais no eletrocardiograma, não quer dizer isoladamente, necessariamente, que esse indivíduo tem algum problema cardíaco. Pessoas saudáveis podem ter bigerminismo. E o que é isso, doutor? É quando o coração dá 2 batidas seguidas descompassadas. Tá? Mas isso por si só não é considerado uma arritmia cardíaca. Agora, isso pode ser a pontinha do iceberg, principalmente para uma senhora de 73 anos, que mereça uma investigação mais aprofundada. Então, uma avaliação, uma boa consulta, entrevista com cardiologista, um bom exame físico, ver se ela tem algum indício de problema cardíaco estrutural. E, em última instância, pode sim ser detectado algum problema na circulação do coração. Se isso for a causa, muitas vezes é necessário fazer o cateterismo. Mas a gente está falando assim, o bigerminismo está aqui, o cateterismo está aqui. E o cateterismo é para a parte dos encanamentos do coração, para a parte de circulação. E o bigerminismo é um problema elétrico. Podem estar correlacionados ou não. Então, entre esse achado do eletro e o cateterismo, ainda tem muita coisa aqui no meio para ser olhado. Então, pronto, é importante consultar o cardiologista, né? Verificar, conversar direitinho. Então, vamos lá para a próxima pergunta. Vamos colocar aqui na tela para você, que a gente gosta de dividir as dúvidas, doutor. Até porque um já sente uma coisa, não significa que o outro vai sentir, né? Mas já esclarece as dúvidas aqui. Andréa pergunta: a presença do bigeminismo durante quase toda a fase de esforço está relacionada ao problema de apneia? O pessoal estudou mesmo para fazer essas perguntas, né? Bom, não necessariamente também. Bigerminismo, provavelmente ela está querendo dizer durante o teste ergométrico, aquele teste da esteira, a presença de extrasístoles ou bigerminismo, que são esses batimentos equivocados durante o esforço, também não necessariamente afirmam um problema cardiológico. Acho que entra mais ou menos no mesmo caso da pergunta anterior. A entrevista com o cardiologista, os exames e outros exames subsidiários podem correlacionar ou não. Em relação à apneia do sono, Sim, foi a apneia. Bom, é um dos grandes fatores de risco para hipertensão arterial, para pressão alta, uma coisa que pouca gente sabe. Muita gente tem pressão alta, mas o problema não é a pressão, é a apneia do sono. E esse indivíduo, se ele tem uma pressão alta por conta da apneia do sono e ele não consegue... Explica pra gente, doutor, apneia do sono, o que é? Na verdade, existe uma síndrome chamada SARROS, Síndrome da Apneia e Hipopneia Obstrutiva do Sono. É uma síndrome que durante o sono a pessoa fica algum tempo sem respirar. Tá? É uma das grandes causas de hipertensão secundária. Então, em última instância, para a pergunta dela, o indivíduo que tem apneia do sono muito importante, que desenvolve hipertensão arterial, ele pode criar alterações no coração que cursem com bigeminismo? Em última instância, pode. Mas, de novo, volto a dizer, entre a apneia do sono e o bigeminismo, há um caminho aqui que precisa ser percorrido para que correlacione esses dois achados. Legal. Vamos lá para a próxima? Olha só, fui diagnosticado com extracístole. Isso. Supraventriculares no teste ergonométrico e em repouso. Todavia, não consigo mais exercitar devido à frequência com que estas
extrasístoles acontecem, como é que devo proceder, doutor? Bom, Roberto, extracístole é um negócio que todo mundo tem. O que é, doutor? Tá. Eu tenho também? Certamente. Oxi. Certamente. São esses batimentos equivocados que o coração faz em algum momento do dia. O que é importante saber? A frequência com que essas extrasístoles acontecem. Qualquer um de nós podemos ter algumas durante o dia, mas se elas forem muito constantes, pode ser um problema. E 2, se essas extrasístoles acontecem de maneira fortuita ou estão relacionados a algum problema cardíaco estrutural, certo? No caso do Roberto, ele teve extrasístole tanto em repouso como no teste da esteira. Necessariamente isso é uma doença? Não. Mas se ele está dizendo que isso está limitando ele fazer atividade física, e se isso realmente for secundário a essas extrasístoles, essas arritmias, isso sem dúvida nenhuma precisa ser olhado. Olha só. Legal. Vamos lá para a próxima? Tá. Gente, isso aqui é uma redação do Enem, né, gente? Vamos lá. A gente poderia até resumir. Vamos lá. Tem uma arritmia, TSVP. E como é que se pronuncia isso, doutor? Taquicardia supraventricular paroxística. Tá. E é flutter mesmo? Flutter. Tá. Flutter. Preciso fazer extrações de meus dentes. Posso usar anestesia ou corro algum risco? Meus batimentos já chegaram a 300 BPM e tem que ser usado adenosina, morfina e AAS em cada crise. Ao mesmo tempo que aguardo a cirurgia, meu dentista disse que corro risco de infecção grave e até mais complicações no coração pelo estado em que meus dentes estão. O que fazer? Augusto. Bom, a primeira coisa é o seguinte, independente da questão dentária do Augusto, essa parte cardiológica tem que ser melhor olhada, né? Ninguém deve ficar fazendo TPSV ou flutter ao ponto de ir para o pronto-socorro de maneira indiscriminada, assim vamos dizer, e só tomar os sintomáticos. Eu acho que vale a pena o Augusto consultar com um cardiologista e, primeiramente, controlar essa arritmia independente da questão dentária. Depois que essa arritmia estiver controlada para a vida dele como um todo, ele pode proceder à extração dentária ou qualquer outra cirurgia que eventualmente ele precisa fazer de maneira mais segura, né? Essas duas arritmias que ele falou, a TPSV e o flutter, ele falou que vai no pronto-socorro, toma remédio e tal, mas já existem inclusive procedimentos, um deles é chamada ablação cardíaca, é uma espécie de, tipo um cateterismo, vamos dizer assim, para o pessoal de casa entender melhor, mas que um médico especialista nessa área, chamado arritmologista, ele vai lá no local do coração, onde tem essa arritmia cardíaca e cauteriza esse local, ele meio que queima esse local para que o indivíduo não fique tendo essas crises mais. Então, vale a pena, Augusto, ir num cardiologista, verificar isso tudo certinho, ficar bem com a vida dele em relação a essas arritmias e depois ele poder fazer tudo que ele quiser, e não só a extração dentária, mas poder viver bem também, né? É isso aí, Augusto. A gente brincou, tá? Com o tamanho da pergunta, mas é justamente para sintetizar mesmo, né? Explicar de fato o que está acontecendo. É muito bacana sempre a participação de vocês. A gente tem mais uma? Flavinha, vamos colocar aqui, né? Enquanto dá tempo a gente vai respondendo. Holter deu ritmo sinusal, arritmia atrial. Isso é português, garanto. Simples. Há perigo de morte súbita? Lúcia. Ô, Lúcia, eu vou falar um negócio igual o pessoal fala lá na roça. Para morrer basta estar vivo, né? Nunca, jamais, ninguém pode afirmar que o indivíduo não tem chance de morrer de morte súbita, tá? Esse é o primeiro ponto. O que a gente pode fazer e deve fazer são minimizar esses riscos. Por isso, ir ao cardiologista. As pessoas têm ali o costume de ir ao cardiologista, doutor? Ou só vai no cardiologista quando o bicho está pegando? Infelizmente, só vão quando o bicho está pegando. Gente. A maioria das pessoas não nos procuram de forma preventiva, como deveriam fazê-lo. Sim, sim. Igual a mulher vai ao ginecologista, sim, igual o homem vai ao urologista. Eu falei aqui da outra vez, mas é um dado que a gente nunca pode esquecer. As doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo. Sim. Elas matam 3 a 5 vezes mais que todos os cânceres juntos. Então, eu não sou contra o Novembro Azul, o Outubro Rosa, mas a busca
a preventiva ao cardiologista também se faz muito necessário. Bom, mas respondendo especificamente essa pergunta, o Holter é um exame que o indivíduo coloca o aparelhinho e fica 24 horas monitorando os batimentos cardíacos. Ela falou que o dela deu ritmo sinusal com arritmia atrial, se não me engano. Isso. Bom, a princípio são alterações que não cursam... Ritmo sinusal é o ritmo natural. Tá. E a arritmia atrial, a gente precisa ver o traçado, mas pelo que ela está dizendo ali, não deve se tratar de um problema maligno, provavelmente alguma alteração benigna. Não dá para dizer que isso desencadeia morte súbita. É muito importante que o cardiologista dela veja esse exame e realmente constate se foi uma arritmia atrial simples ou se é algo que precisa ser melhor olhado. Olha só, certinho. Vamos lá para a nossa próxima pergunta. Vamos lá, coloca aqui na tela para a gente. Olha só, essa aqui é a pergunta da Samanta. Estou gestante de 31 semanas, mas desde sempre na gestação, após almoço, me dá taquicardia, uma aceleração muito grande. Isso é normal? Fico fraca e parece perder o ar. Ô Samanta, eu também, menina, já senti isso. Olha, já ali na 30ª semana, eu já senti, e foi por esse motivo que eu fui lá no cardiologista, doutor, justamente por causa dessa taquicardia. E respondendo a pergunta da Samanta. Mas parece que no caso dela, ela falou desde sempre. Né? Isso, foi. Bom, qualquer alteração de batimento cardíaco, que durante essa alteração o indivíduo sinta falta de ar, sensação de que vai desmaiar ou às vezes até desmaia mesmo, a gente não considera isso como normal. Tá? Independente se ela está na gestação ou antes da gestação. Batimento acelerado, até falei no início da entrevista, que causa dor no peito, que causa pressão baixa, que causa sensação de desmaio e falta de ar, qualquer um desses sintomas, não é ou, qualquer um desses sintomas, isso tem que ser valorizado. Por exemplo, uma boa dica para ela, ir ao cardiologista e verificar por eletrocardiograma como está o coração dela na hora dessa sensação de palpitação, para realmente ver se é uma arritmia e que tipo de arritmia que é essa. Tá bom. Vamos lá. Vamos para mais uma, né, Flavinha? Vamos colocar só mais uma aqui. Essa é a pergunta aqui do Cláudio. Cláudio pergunta, tenho hérnia de hiato, pode aumentar a minha frequência cardíaca, isso? Hérnia de hiato é um problema gástrico, né? Diretamente, não. Então, o paciente tem uma hérnia de hiato, não tem nada a ver com a parte elétrica do coração. Agora, se essa hérnia de hiato dele causa dor no estômago, causa queimação, causa refluxo, causa incômodo, se ele é um sujeito estressado, que na hora que ele está mais estressado, dá mais refluxo, dá mais dor, aí é óbvio que a frequência cardíaca dele vai aumentar. Deve ser por isso que ele está perguntando isso. Bom, essa frequência cardíaca aumentando, ela não é causa, ela é consequência de outras coisas que estão acontecendo no corpo dele. Então, uma dor no estômago, queimação, refluxo, tudo aí, a frequência cardíaca pode aumentar. Não deve ser arritmia cardíaca, deve aumentar só pelo fato de estar se sentindo incomodado, enfim. Tá? Olha só, doutor Bernardo, eu quero muito agradecer a sua participação aqui no Band Cidade, primeira edição. É sempre um prazer receber o senhor, explicar, conversar aqui pra gente sobre esses assuntos, e as portas estão abertas para que o senhor possa voltar aqui com a gente, falar de mais assuntos da saúde e do coração. Eu que agradeço, bom dia mais uma vez. É sempre gostoso demais estar aqui, de verdade. E o tempo passa rápido, né, doutor? Passa rápido. E eu tenho convicção que a gente consegue ajudar muitas pessoas com esse bate-papo aqui. Exatamente. Né? Se uma pessoa de casa entender a importância ou se identificar com algo que a gente conversou e a gente conseguir evitar algum desfecho, eu acho que já valeu muito a pena. É isso aí, é isso mesmo. Muito obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço. Volte sempre. Olha só, agora a gente segue aqui falando que a Amazonas vai distribuir 25 mil doses da vacina pentavalente para a capital e interior do estado. O medicamento estava em falta desde outubro do ano passado. Essas vacinas vão ser encaminhadas para os municípios de Barcelos e Maués. 10 mil doses da pentavalente vão ser distribuídas no interior do Amazonas. 15 mil ficarão na capital. Mesmo assim, não é o suficiente. Então, se você me perguntar, isto é o suficiente? Não é. O suficiente não é, porque nós temos uma demanda reprimida. A demanda vai aumentar
Porque no ano passado nós tínhamos essa demanda para as crianças supostamente menor de 1 ano. Tá? Só que agora, com esta ausência da vacina, nós temos criança acima da faixa de 1 ano de idade que precisa atualizar sua caderneta de vacinação. A demanda mensal de vacinas pentavalente é de 18 a 20 mil doses por mês somente para a capital. O medicamento estava em falta desde outubro de 2019. O que houve foi que o Ministério recolheu porque a vacina enviada não estava dentro do controle que o Ministério solicita, controle de qualidade dessas vacinas. Em função disso, foi que houve esse recolhimento. Então, o que o Ministério propõe é exatamente da vacina de qualidade para a nossa população. O governo federal não informou se vai continuar enviando vacinas. O medicamento está disponível nas unidades básicas de saúde. Crianças menores de 1 ano que não tomaram a vacina e as que estão com a dose atrasada devem ser levadas aos postos de saúde. A gente confere agora a previsão do tempo para hoje aqui em Manaus e também para o interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol com algumas nuvens pela manhã. Há possibilidade de chuva a qualquer momento. A mínima é de 23 e a máxima de 33 graus. Em Fonte Boa, sol com aumento de nuvens pela manhã. À tarde e à noite podem ocorrer pancadas de chuva. A mínima é de 22 e a máxima de 31 graus. Em Manicoré, sol com muitas nuvens durante o dia. Chove rápido durante o dia e a noite. Os termômetros devem marcar entre 23 e 33 graus. A mesma previsão para o município Iranduba, onde a mínima é de 23 e a máxima não ultrapassa os 34 graus. Agora a gente segue com a previsão dos astros aqui para você. Leonino, olha só, se você quer aumentar seus ganhos, invista no trabalho, tá bom? Vale até arrumar um segundo emprego. Seu charme continua acentuado e vai ser fácil envolver quem deseja, seja na paquera. Números da sorte, 16, 34 e 70, cor preto. Para você de Virgem, você vai conseguir o que quiser dos astros se apostar na simpatia. Em vez de críticas, elogie os colegas pelo que eles fazem bem, tá bom? O convívio com quem ama será harmonioso. Números da sorte, 17, 8 e 53, a cor vermelho. Para você de Libra, a lua vai realçar toda a simpatia do seu signo. Use isso a seu favor, seja no trabalho, na paquera ou até mesmo num romance. Terá prazer em cuidar da saúde e da beleza. Explore sua sensualidade. Números da sorte, 72, 99 e 27, a cor pink. Para você de Escorpião, você pode precisar de mais concentração para cumprir as tarefas e vai preferir se isolar. Astral ótimo para os assuntos do coração e um namoro recente tem tudo para ficar bem mais sério. Números da sorte, 10, 28 e 55, a cor branco. E o Band Cidade Primeira Edição vai para o intervalo e volta já já. Agora chegou o momento da gente acompanhar as notícias do Brasil e do mundo no Notícias da Redação. Olá, um bom dia a todos. A gente já começa falando que o Ministério da Economia elevou a sua previsão para o crescimento do PIB, que é o Produto Interno Bruto, de 2,32% para 2,40% em 2020. A projeção está no boletim macrofiscal, divulgado pela Secretaria de Política Econômica. Para o ano de 2019, o resultado ainda não foi divulgado pelo IBGE. A previsão da área econômica de crescimento passou de 0,90% para 1,12%. O mercado financeiro, por sua vez, estima aí uma alta de 1,17% para o PIB de 2019, de 2,3% para 2020 e de 2,5% para 2021. As previsões foram colhidas pelo Banco Central na semana passada em pesquisa com mais de 100 instituições financeiras. Flávia, as autoridades das Filipinas afirmaram que o vulcão Taal pode continuar a expelir cinzas e lava por semanas. Por temor a uma forte erupção, mais de 30 mil pessoas tiveram que deixar suas casas e no momento estão impedidas de voltar
aí as suas casas. Localizada a cerca de 70 quilômetros da capital, Manila, o vulcão entrou em uma atividade no domingo passado, projetando uma enorme coluna de fumaça no céu. Raios impressionantes foram vistos em cima da cratera. O fenômeno, pouco estudado, pode ser atribuído à eletricidade estática. E agora a gente muda de assunto para falar que o Brasil será representado no Oscar 2020 em pelo menos uma categoria. Democracia em Vertigem, da Petra Costa, vai disputar uma estatueta em documentário em longa-metragem. O filme cobre o processo de impeachment da ex-presidente Dilma e a ascensão dos discursos de extrema-direita que levaram à eleição do presidente Jair Bolsonaro em 2018. A cerimônia do Oscar vai acontecer no dia 9 de fevereiro e, novamente, não terá um apresentador principal. Uma ótima quarta-feira a todos e até amanhã. Obrigada, Kelly, pelas suas informações. Bom trabalho para você. Agora a gente volta a falar da previsão dos astros aqui no Banho de Cidade Primeira Edição. Afinal de contas, Sagitário, olha só, talvez queira investir uma grana para melhorar o seu visual. Amigos podem dar uma força hoje para você. Se já tem sua cara metade, aposte em programas românticos, tá bom? Números da sorte, 20, 2 e 47, a cor marrom. Para você de Capricórnio, você vai usar toda a determinação do seu signo para atingir seus objetivos. Na paquera, você vai revelar toda a sua simpatia e autoconfiança e pode deixar quem quiser aos seus pés. Números da sorte, 57, 12 e 21, a cor roxo. Para você, aquariano, confie no seu sexto sentido para se livrar de pessoas falsas e trapaceiras. Pode lucrar com algo feito em casa nas horas vagas. Mostre ao par o valor que dá à união e também à família. Números da sorte, 31, 85 e 67, a cor bege. Para você de peixes, a lua vai deixar suas emoções mais intensas. Encare os desafios sem se deixar abater, tá bom? Anota aí teus números da sorte para hoje, é super importante. 86, 41 e 59, a cor azul marinho. E o Banho de Cidade Primeira Edição fica por aqui. Para você, um ótimo dia, um beijo e até amanhã, nesse mesmo horário, a gente tem esse encontro marcado, tá? Tchau, tchau.